Sabe aquela ideia quase mística que a gente tem na música brasileira do cantor natural? Aquela voz que, sei lá, parece que vem direto da alma, sem nenhum esforço, sem nunca ter pisado numa aula de canto. A pergunta é: essa voz existe mesmo? Ou será que por trás desse mito todo romântico tem uma história bem mais complexa e até mais interessante? É isso que a gente vai desvendar aqui. Olha só essa frase. Sou da escola da vida. Isso foi dito com o maior orgulho por uma sambista a caminho de um show no Rio. E essa frase, ela resume tudo. A escola da vida é exatamente isso, o aprendizado que não está nos livros, né? É o que se aprende ouvindo, praticando, vivendo a música, de geração em geração. É aquela crença forte de que a arte de verdade, bom, a gente vive, não aprende numa sala de aula. Então, essa é a grande pergunta que fica, né? Essa ideia do cantor que já nasce pronto, intuitivo, será que ela conta a história toda? Por trás do que a gente chama de dom, de espontaneidade, será que tem técnica? Será que tem ciência envolvida? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. O que de fato constrói a voz do canto popular no Brasil? Bom, para começar, vamos mergulhar fundo nessa ideia da escola da vida, nesse ideal do cantor autodidata. Por muito, muito tempo no Brasil, o caminho para se tornar cantor era basicamente esse: intuição e imitação. A pessoa ouvia seus ídolos e tentava fazer igual. A crença geral era que o talento de verdade era uma coisa inata, um dom mesmo, sabe? Algo que não se ensina. E nesse cenário, claro, o estudo formal era visto com uma baita desconfiança. Existia um medo real de que a técnica, o estudo, pudesse, sei lá, engessar a voz, sabe? Que pudesse tirar aquela autenticidade, a emoção, que é a verdadeira alma do canto popular. A espontaneidade era o que mais valia, era tudo. Só que, claro, esse cenário não ficou parado no tempo. Ele começou a mudar. A gente avança um pouco na história e vê um movimento super interessante: o canto popular, que antes era coisa de palco, de roda de samba, de barzinho, começou a trilhar um caminho para dentro das universidades. E o que é realmente impressionante de ver nessa linha do tempo é o quão recente tudo isso é. A gente está falando do finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Foi só aí que a academia começou a levar o canto popular a sério, a criar cursos, e isso, claro, criou uma dinâmica totalmente nova e, vamos ser sinceros, até uma certa tensão entre a tradição da escola da vida e essa nova pedagogia que estava surgindo. Hoje em dia, o cenário é bem diferente. O cantor popular tem uma verdadeira caixa de ferramentas à disposição. Aquela antiga briga entre intuição de um lado e estudo do outro, ela meio que deu lugar a uma aliança muito poderosa, uma parceria entre a ciência da voz e a orientação artística. Esse gráfico aqui mostra perfeitamente esse lado da ciência. Olha só onde os fonoaudiólogos atuam. Muitos cantores, inclusive aqueles que vieram da tal escola da vida, procuram ajuda profissional para quê? Para desenvolver hábitos vocais mais saudáveis. O foco, como dá para ver, é em cuidar da voz, em preservar o instrumento de trabalho a longo prazo. É um tipo de cuidado que, convenhamos, o aprendizado só na intuição muitas vezes não consegue dar conta. E para fazer o contraponto com os dados, com a ciência, a gente tem a arte do preparador vocal. Essa fala do Wagner Barbosa, que prepara algumas das maiores vozes do Brasil, é sensacional. Ele deixa claro que o trabalho dele não é chegar a impor uma técnica, é o contrário, é entrar no universo da artista, ouvir, trocar ideia, mergulhar mesmo, para conseguir potencializar o que aquela pessoa já tem de único. É uma parceria e não uma aula de cima para baixo. Aí, claro, a gente precisa falar da internet. Com a internet, o acesso ao ensino de canto simplesmente explodiu, né? De repente, todo mundo pode aprender. Só que essa nova era traz um paradoxo, um conflito bem grande, especialmente para uma tradição como a do canto popular brasileiro, que sempre foi tão ligada à voz de cada um, à individualidade. É que de um lado a gente tem essas promessas que todo mundo já viu. Aprenda a cantar do zero. Triplique sua potência vocal em minutos. Técnicas que servem para qualquer estilo. É muito tentador. Mas do outro lado vem a crítica, o alerta. Esses métodos de tamanho único correm um risco enorme de apagar justamente o que torna um cantor especial. A sua voz única, a sua história, o seu sotaque, o seu jeito. E essa citação da pesquisadora Renata Jalamo resume esse perigo de um jeito muito forte. A busca por essa voz ideal do rádio, essa voz que vende, pode acabar nos silenciando. Pode apagar nossa própria biografia, nossa história sonora. E é exatamente essa diversidade que torna a música brasileira tão rica. É um ponto pra gente pensar, né? E tudo isso nos traz de volta para o começo da nossa conversa.
Se a voz natural é um mito e, ao mesmo tempo, a padronização é um risco, então onde é que a técnica entra nessa história? Bom, a resposta talvez esteja num conceito bem sofisticado. A ideia de uma técnica disfarçada, quase invisível. Vamos pensar um pouco na origem da palavra. Técnica vem do grego techne. E o curioso é que techne era o equivalente direto do latim ars, que significa arte. Ou seja, na origem de tudo, técnica e arte eram a mesma coisa, eram inseparáveis. Essa separação que a gente faz hoje, isso é técnico, isso é artístico, é uma coisa bem mais moderna. E aqui eu acho que tá a chave de tudo. No canto popular brasileiro, a espontaneidade vale muito mais do que a técnica que aparece, que se exibe. Os maiores intérpretes do Brasil têm uma técnica absurda. A genialidade deles não está em mostrar essa técnica, mas sim em camuflar, em esconder. A mágica é usar toda essa habilidade para fazer a emoção fluir de um jeito tão natural que quem ouve nem imagina um mecanismo complexo que está por trás de tudo. Então, a filosofia por trás disso é mais ou menos a seguinte. Primeiro, a técnica é uma ferramenta. Ela prepara a voz para fazer o que o estilo musical pede. Segundo, com essa voz pronta, a estética única do cantor, o jeito dele, pode aparecer com muito mais fluidez. E o objetivo final de tudo isso é fazer a expressão brilhar, não exibir a habilidade. É para a música ser sentida e não para a técnica ser aplaudida. E isso tudo nos deixa com uma última provocação. Se a gente parar para pensar, a nossa própria capacidade de falar, de cantar, já é uma espécie de artifício, uma tecnologia que a gente instala no nosso corpo. Se é assim, o que significa de verdade uma voz natural? Talvez a busca nunca tenha sido por uma voz natural, no sentido de intocada. Talvez a verdadeira busca, no fim das contas, seja por uma voz autêntica. Aquela que, com ou sem diploma, consegue contar a sua própria história de um jeito que é só dela.